Sabe, queridos, o propósito dessa igreja, ela é alcançar a Vilhena para o Senhor Jesus Cristo, amém? E a célula, ela é um instrumento que Deus nos presenteou, que Deus nos deu, para que possamos levar o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo para as outras pessoas. E para ganhar a cidade de Vilhena para o Senhor Jesus Cristo, queridos, nós precisamos multiplicar a igreja do Senhor. E a cada multiplicação de uma célula, uma igreja nas casas, é um ponto da igreja para a salvação de almas, para a transformação de vidas. Então, queridos, convide o seu amigo, convide a sua amiga, o pessoal do seu trabalho, convide ele para ir para a tua célula, para conhecer a tua célula. Eu posso dizer para você que o Senhor Jesus Cristo mudou a minha vida, mudou a minha história. Mas foi através de pessoas, de uma célula, que a minha vida foi transformada. Pessoas que investiram, colocaram suas vidas na minha vida, na vida da minha família. Então, queridos, célula é bênção do Senhor para as nossas vidas, amém? Nós precisamos aproveitar o maná que o Senhor nos dá. Posso ouvir um amém? E enquanto nós vamos conversando, eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Dr. Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, a partir do verso de número 8. Texto bem conhecido, um evangelho fácil de encontrar na Bíblia. Se você trouxe o seu smartphone, seu telefone, seu tablet, acesse também. Não tem sente do lado de alguém, amém? Mas não deixa de ouvir a palavra do Senhor. Verso 8 diz assim: ou, qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia? Varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Verso 10: eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Nós sempre oramos para que o Senhor traga uma revelação para a amada igreja, que a palavra rema chegue ao coração da igreja. Mas eu quero neste momento que você ore ao Senhor e diga assim: Senhor, muda a minha vida através dessa palavra. A tua oração tem poder. A tua oração tem poder diante do Senhor. Então vamos começar a orar. Comece a orar dizendo: Senhor, fala comigo nesta tarde. Eu vim aqui, Senhor Deus, eu quero ouvir a tua palavra. Você que tem que dizer, você que tem que falar para o Senhor: Senhor, fala comigo. Eu não quero sair daqui do mesmo jeito que eu cheguei. Eu quero ser transformado. Eu quero, Senhor Deus, que esta palavra caia no meu coração. Eu quero que esta palavra, Senhor Deus, me anime se for preciso e me exorte caso necessário, Senhor. Mas eu quero sair diferente. É isso que nós precisamos fazer. Pedir ao Senhor para transformar as nossas vidas, pedir ao Senhor para mudar o nosso caminho, pedir ao Senhor para que as coisas sejam diferentes, um ano de novidades, do novo do Senhor. Nós oramos, eu creio, nós oramos pela tua vida, nós zelamos pela tua vida em oração, mas a tua oração tem poder diante do Senhor. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, amém, queridos? Glória a Deus. Você crê nisso? Então pode aplaudir ao Senhor. É a tua oração que chega ao Senhor, aos céus, que abre os céus. Aleluia. Vou dar um tema para a nossa mensagem desta tarde: resgatando valores perdidos. Amados, Jesus nesta tarde, Ele quer falar conosco sobre perdas. E como resgatar o que se perdeu. Ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa vida,
todos nós vamos perdendo algumas coisas pelo caminho. Nós vamos deixando algumas coisas pelo caminho. Alguns vão perdendo o cabelo. Os anos vão se passando e vai perdendo o cabelo. Mas muitas pessoas têm perdido entes queridos pelo caminho. Se você vai em aeroportos, shoppings, onde há um grande aglomerado de pessoas, lá tem uma sala especial chamado com a plaquinha de achados e perdidos. Porque as pessoas elas vão nos locais e elas acabam perdendo a sua carteira, elas acabam perdendo seus objetos pessoais. Muitas vezes crianças saem de casa para comprar, talvez não aqui, mas em grandes centros. Crianças saem para comprar alguma coisa para os seus pais e se perdem no meio do caminho. Se perdem e não conseguem mais voltar para o seu lar, para a sua casa. É muito triste, mas nós acabamos perdendo sim muitas coisas pelo caminho. Você quer ver? O texto de Lucas começa dizendo que um pastor, que um pastor perdeu, que uma ovelha se perdeu do rebanho, que havia uma manada, havia muitas ovelhas e uma se perdeu do rebanho, uma se desgarrou, e o texto diz que o pastor deixou as 99 e foi buscar aquela que se perdeu. Isso me remete a pensar em números, apenas 1%, é tão pouco. Eu tenho tantas ovelhas e apenas uma se perdeu, equivale a 1%, é tão pouquinho, não tem problema. Mas a gente precisa entender que Jesus quer dizer para nós que 1% é muito importante. Não importa a quantidade ou em porcentagem que perdemos, mas tudo que perdemos é importante. As grandes desgraças que acontecem nas nossas vidas, no nosso caminhar, elas não começam com 100%. Elas começam com 1%. Nós precisamos tomar muito cuidado com as pequenas perdas. Nós precisamos prestar atenção naquilo que nós estamos perdendo. Um dos 10 homens mais ricos do planeta, Steve Jobs, começou com uma pequena dorzinha ao lado. E ele comentou no seu ciclo de amizade, e as pessoas falaram para ele, isso aí é apenas uma dorzinha, uma prisão de ventre, um ar preso, toma um remedinho, um chazinho que passa. E ele foi e fez isso, e realmente passou, ficou uns 3 meses, muito bem. Mas depois essa dor, ela voltou, e ela voltou mais forte. E aí ele novamente comentou, isso é um fato real. Novamente ele comentou, e falou assim, talvez seja o colchão, você deve estar dormindo de mau jeito. E aí ele decide tomar uma posição e buscar os médicos depois de 6 meses. Chegando no médico, o médico dá o veredito. Ele conta o que aconteceu, há quanto tempo que ele estava com aquela dor. E o médico disse, se você tivesse procurado aquela pequena dor, há 6 meses atrás, que você tinha uma dor no pâncreas, talvez nós poderíamos ter resolvido a sua situação. Mas hoje eu preciso te dizer para você, tudo isso, hoje não só está apenas no pâncreas, mas no fígado e no rim. E eu tenho que te dar uma notícia, você tem apenas 6 meses de vida. E foi isso que aconteceu, ele morreu. Não deu importância a 1% de uma dorzinha. Tinha muito dinheiro, mas não deu importância. Nós precisamos entender, queridos, que ninguém se torna um viciado sem antes ele fumar um cigarrinho. Um cigarro normal. Ninguém se torna um alcoólatra tomando 50, 60 litros de cachaça. Tudo se inicia como um pequeno copinho de vinho, um pequeno copinho de cerveja.
Tudo se inicia com 1%, com um pouquinho que nós não damos valor, que nós não prestamos atenção. Nenhum casamento ele é destruído pelas agressões imediatamente. Um casamento ele é destruído por pequenas brutalidades, com pequenas palavras que machucam ao longo do relacionamento. E o texto fala logo depois do texto que acabamos de ler, ele conta a história, eu estou falando apenas para vocês sobre perdas. E no final, depois do verso 10, o texto continua contando que um homem, um fazendeiro, tinha 2 filhos. E um filho, ele se perdeu no mundo. Nós estamos falando de uma perda de 50%. Nós estamos falando agora de uma perda de 50%. O texto fala que a alegria havia acabado e a alegria só retornou após o filho se arrepender, cair em si e voltar. A Bíblia está repleta de outros assuntos que dizem de um homem rico, que gostava muito de festas, que não gostava de ir à igreja, não gostava das coisas do Senhor, não gostava das coisas de Deus, gostava de carros importados, gostava de relógios importados, gostava de as melhores roupas. E a Bíblia conta que também neste mesmo texto, vocês já vão saber o que eu estou falando, havia um pobre que era temente a Deus e gostava muito do Senhor. O texto ele relata e ele continua dizendo que em um certo momento da vida, os 2 morreram. O rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. Preste atenção aqui para você não desconjecturar aquilo que eu estou falando. Eu não estou dizendo, e a Bíblia não diz que ele foi para o inferno porque era rico, e nem diz que ele foi para o céu porque ele era pobre. A Bíblia está dizendo que ele foi para o inferno porque ele não gostava das coisas do Senhor, ele não buscava as coisas do Senhor, porque ele gostava das festas, ele gostava do melhor que o mundo poderia oferecer, e as coisas do Senhor foi ficando para trás. E o pobre foi para o céu porque era um temente a Deus, porque priorizava as coisas do Senhor. E o interessante é que ao chegar no inferno, o rico diz a Jesus: me dê uma oportunidade de eu retornar, de eu mudar, de eu fazer diferente. E a resposta foi: não. Deixa eu voltar para avisar os meus irmãos. Não. Fernando, o que você quer dizer com isso? Que há perdas que são computadas com 1%. Há perdas que são computadas com 50%. Mas há perdas irreparáveis, não tem como mais você recuperar. É o caso deste homem rico. E se falarmos aqui sobre o texto que acabamos de ler, Jesus diz que uma certa mulher, ela perdeu uma dracma, um valor, uma moeda grega, equivalente a um denário, um dia de serviço. Jesus não falou se era de ouro, se era de prata. Jesus apenas disse: era uma moeda, e esta mulher era uma moeda, e ela se perdeu. Nós estamos falando de 10 moedas e perdeu uma, nós estamos falando de 10%. Estou passando um panorama daquilo que pode talvez aparentar para você que o que eu perdi é tão pouco, equivale a 1%. Mas é com o pouco que as coisas acontecem e vira muito. Nós perdemos 50%. Muitas perdas são irreparáveis e muitas perdas se fala em 10%. Jesus nesta tarde, Ele está falando para mim e para você. E Jesus te trouxe hoje aqui, nesta tarde, nesta igreja, porque tem pessoas que estão prestes a perder muitas coisas, muitos valores valiosos em sua vida. E não tem se dado conta
desses valores, tem caminhado, tem andado, tem trabalhado, mas alguns valores estão se perdendo. As pequenas perdas se tornam grandes perdas. Mas vamos voltar ao texto. Alguma coisa que me chama a atenção, eu quero chamar a atenção da amada igreja, é o lugar onde esta moeda se perdeu. Essa moeda, ela não se perdeu na rua, mas pode se perder valores. A moeda se perdeu dentro de uma casa. E para você entender como o que Jesus estava dizendo, porque naquele tempo as mulheres, elas não saíam ao trabalho, o máximo que elas saíam era próximo à sua casa, elas viviam mais dentro de suas casas, por isso Jesus afirma que aquela moeda havia se perdido dentro de casa. Mas há valores que se perdem também dentro de nossas células, dentro das células, dentro dos nossos lares. Há valores que se perdem dentro do nosso trabalho. Dentro da nossa casa, muitas vezes tem faltado, tem perdido o respeito do casal um pelo outro. Muitas vezes, aquele carinho, aquele amor, com a caminhada, com o tempo, também tem se perdido. Algo tão banal de 1%, eu vou te dizer para você o que se perde e a gente não dá valor, é tão pequenininho que vale a 1%. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está bem? É 1%, é tão pequenininho, que talvez para mim não tem valor, mas para a pessoa quando recebe, para ela é de grande valor. E esse 1% tem se perdido dentro dos nossos lares. A fé nós temos perdido ela também. Nós temos ouvido o que as pessoas falam, mas a palavra vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir que sim, a palavra de Deus, ouvir testemunhos, mas não ouvir qualquer pessoa. Então a fé tem se perdido dentro dos nossos lares. A nossa vida de oração, não estou dizendo vida devocional com Deus, estou dizendo nossa vida de oração diante do Senhor, ela tem se perdido ao longo do tempo na nossa caminhada. Dentro do nosso trabalho, iniciamos forte, iniciamos com sonhos dentro do nosso trabalho, mas com o tempo nós vamos perdendo a honestidade dentro do nosso trabalho. Balanças, pesos, medidas, é apenas 1 centavo, é apenas uma caneta, e nós vamos perdendo isso na nossa caminhada. E outra coisa que me chama a atenção, e por que ela se perdeu? Pode ser por um descuido daquela mulher, porque aquelas moedas, se for as beduínas, que o texto não fala, mas eu posso falar sobre duas, as beduínas ou as aldeãs. Se for as beduínas, era um colar, era um dote de casamento. Se foram as beduínas, se foram as aldeãs, não era. Era um colar que colocava na orla. Mas ela perdeu, talvez por um descuido, talvez porque não estava mais nem aí mesmo com esse valor, que não acredito que seja isso. Mas muitas coisas se perdem na nossa vida pela rotina. A rotina tem feito a igreja, eu e você, perder muitas coisas. A rotina tem feito eu e você perder cultos. A rotina tem feito eu e você perder momentos a sós com Deus. A rotina tem feito
Muita gente perder a comunhão com os filhos na hora do almoço, com a família na hora do almoço. Eu me recordo, queridos, que quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus Cristo, eu queria conhecer este Deus, eu queria conhecer este Deus que mudou a minha história, mudou o meu caminho, que me libertou. E as minhas orações eram: Deus, o que eu mais quero é te conhecer, o que eu mais quero é estar nos seus braços, o que eu mais quero é a tua presença, é o teu poder, é a tua Shekinah, eu quero o teu Espírito. Mas ao longo da minha caminhada, desde 2010, eu tenho percebido que algumas coisas se perderam na minha vida. E eu preciso avaliar que essas coisas se perderam, porque eu não sou um super crente, não existe super crente. Perderam porque eu fui priorizando outras coisas na minha vida. Aquela vontade, aquele desejo, aquele anseio da minha alma em conhecer ao Senhor, a cada dia mais, não somente de ouvir, mas de experiências verdadeiras, não experiências de outras pessoas, isso é bom, edifica, mas experiências próprias, experiências verdadeiras, de dizer assim: o Senhor falou comigo. Isso eu fui perdendo ao longo da minha caminhada. Por isso que quando a palavra, antes de falar para a igreja, ela fala comigo, e a gente perde, e acha que está normal. Mas nós precisamos resgatar isso, queridos. Você quer ver? Preste atenção. 1 Crônicas, capítulo 13, verso 1 diz: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviamos uma mensagem a nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para vir unir-se a nós. Vamos trazer de volta, preste atenção, vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. O que representa a arca de Deus? A arca de Deus representa o poder de Deus. A arca de Deus representa a glória de Deus. A arca de Deus representa a Shekinah, onde guardavam-se as coisas do Senhor. E o texto é claro, que Davi falou assim: nós precisamos buscar a arca de Deus. Essa arca de Deus estava afastada, e quem estava no governo, que era rei daquela época, neste exato momento era Saul. O que isso me remete a pensar, e o Senhor ministrou no meu coração: Saul reinou quantos anos? Saul administrou, Saul trabalhou, Saul reinou na força do seu braço, porque a presença do Senhor não estava mais no reinado de Saul. Mas Davi, quando se torna rei, quando é ungido a rei, ele fala isso aqui: vamos convocar uma assembleia, vamos ver se o Senhor quer, vamos ver se é a vontade do Senhor. Nós precisamos trazer a arca de Deus novamente. Muitos têm feito a obra do Senhor sem o Senhor. Muitos têm achado que está com o Senhor, mas a arca, a presença, a glória do Senhor não está. Não está por quê? Porque deixamos de lado. Porque deixamos ela lá no canto. Mas tanto que quando Davi foi buscar e ordenou a buscar aquela arca, que eu não quero entrar neste ponto, da forma que eles conduziram aquela arca, houve problemas, houve morte.
Por quê? Porque a presença do Senhor, a glória do Senhor, ela não pode ser movida, transportada de qualquer forma, de qualquer jeito. A presença do Senhor é poder, a presença do Senhor é glória, e nós não podemos perder isso na nossa vida, nós não podemos perder essa presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não podemos. Senhor Jesus, Ele diz em Mateus capítulo 16, verso 25, só há uma coisa para eu e você perder, isso nós podemos perder. Ele diz, porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Encontrará a verdadeira vida. Algumas atitudes que a mulher teve para recuperar esse valor. Dependeu exclusivamente dela, só dela. Ela tomou uma decisão, ela perdeu e ela tomou uma decisão. Ela mesma decidiu procurar, ela mesma decidiu recuperar este valor. Ela não pediu para alguém, ela decidiu. Homem e mulher, você homem, decida recuperar os valores. Você mulher, decida recuperar esses valores. Não espere o homem, não espere a mulher. Não espere você jovem, a sua irmã ou o seu irmão para decidir a recuperar os valores. Decida você mesmo. Não podemos procrastinar. Isso quer dizer deixar para amanhã. 2019 se passou. E talvez você tenha dito, eu vou recuperar, eu vou fazer. Passou-se e não fez. O ano que 2020 eu vou fazer, não procrastine, faça. Faça acontecer. Faça acontecer hoje. Faça acontecer aqui, agora, neste momento. Ou quando você sair daqui. Mas faça acontecer. E não aceite a perca como natural. Perder, eu tenho 10, perdi uma, é normal. Nós vamos ficando conformados com as percas. Eu tenho 9 moedas, não tem problema eu perder mais umas. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Achar normal a perca, a perda, quando nós achamos normal perder um valor, perder algum princípio, o diabo se alegra com isso. Porque quando nós perdemos um e achamos normal, o diabo vai roubar o segundo, vai roubar o terceiro, vai roubar o quarto, e assim sucessivamente. Se acharmos normal, corremos um risco disso acontecer. Você quer ver? Você era um homem, uma mulher, um vaso do Senhor usado. Buscava o Senhor. Deus te usava para revelar, para curar, para orar, para interceder. E aí um dia você deixou de vir. Um dia você deixou de fazer. Hoje eu não posso. Eu tenho um outro compromisso. E hoje? Você está fazendo ou deixou de fazer? Hoje você continua sendo usado ou você parou de ser usado? Romanos capítulo 12, verso 2 diz, não se conformeis, e você terá sua mente renovada, você irá compreender qual é a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Nós precisamos querer recuperar, e esta mulher, ela, ao perder, ela acendeu uma candeia, ela acendeu uma lamparina. Jesus está acendendo essa lamparina hoje para você. Ele está te mostrando aquilo que foi perdido, aquilo que se perdeu na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aquele sentimento que se perdeu,
A luz do Espírito Santo está te trazendo ao teu coração, à tua mente. Jesus está te trazendo. Há quanto tempo você não tem um momento com a sua esposa? Há quanto tempo você não tem um momento com a sua família? Há quanto tempo você não leva o teu filho para passear? Valores que foram se perdendo, que se perderam. Acender a luz é esquadrinhar. Acender a luz é olhar os cantos, é fazer um exame e dizer assim: realmente eu perdi, estou perdendo. Nós precisamos resgatar isso, queridos. É tempo de resgatar a nossa visão espiritual. A nossa visão é ganhar a Vilhena para o Senhor Jesus Cristo. E isso acontece através das multiplicações, através das células. É o Espírito Santo que aplica a obra de Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo que gera vida. É o Espírito Santo que gera em você e em mim a vontade de recuperar, de buscar. Qual a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma não varre a sua casa? Jesus disse, ela pegou uma vassoura. Quem tem comércio sabe que às vezes nós usamos um espanador. Só pincelamos por cima a poeira. Para aqueles que olham, acham que está tudo limpo. Quando nós resgatamos a obra do Espírito Santo, que é essa luz, ela entra dentro de nós e começa a vasculhar os cantos sujos da nossa vida. Por isso que Jesus diz, precisa varrer. Varrer significa limpar. Varrer tem um custo, precisa abaixar, se for necessário, para puxar debaixo do sofá a sujeira que está escondida. Varrer significa tirar as mágoas que nós, em vez de perdermos, nós ganhamos durante a nossa caminhada. Varrer significa varrer os ressentimentos contra uma família, contra um esposo, contra os filhos, contra alguém no trabalho, contra alguém que te ofendeu. É varrer isso da sua vida. É varrer isso. Davi pediu ao Senhor um coração puro, um coração limpo. Qual é a mulher que perdendo uma dracma, possuindo 10 e perdendo uma, procura atentamente até encontrá-la? Quando você ouvir atentamente ou diligentemente, acho que diz essa outra versão, significa empreendeu esforços. Preste atenção aqui, naquilo que eu quero dizer para vocês, aquilo que o Senhor tem. Para você recuperar o seu filho, você vai precisar se esforçar. Se você perdeu os seus filhos para o mundo, para as drogas, para o álcool, você, papai e mamãe, você vai precisar se esforçar para recuperar isso. Se você perdeu o seu casamento, ou está perdendo, não sei, triste, por valores, de uma falta de perdão, por não confiar mais, você vai precisar se esforçar para recuperar este casamento. Não basta sentar e esperar, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que procurar atentamente
Aonde aconteceu o erro, não importa se foi o homem ou se foi a mulher, decida recuperar. Isso requer esforço, requer dor às vezes, requer joelho no chão, requer lágrimas, requer lágrimas. E esta mulher, eu creio que se ela tivesse que fazer todo esse processo novamente, ela faria, mas ela pensou: eu vou procurar atentamente, com zelo, com cuidado, para que isso não aconteça mais. Isso fala em disposição de consertar. Essa mulher nos ensina sobre perseverança, continuar, não parar, não desistir, não pular do barco, não dizer chega, não dá mais, acabou e pula. É fácil, está aqui, ó, é só pular. É mais fácil pular do que enfrentar, do que perseverar. Nós perdemos sonhos, nós perdemos projetos porque desistimos muito fácil. Isaías capítulo 44, verso 3, diz assim: derramarei água sobre o sedento, aleluia. Porque Deus só derrama água sobre o sedento. É uma pergunta que nós temos que fazer: por que Deus derrama água só sobre o sedento? Por que Ele não derrama água sobre qualquer um? Por quê? É que Ele dá água para quem valoriza. Ele dá água para quem valoriza a água, para quem vai aproveitar a água. E quando encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo. Estou finalizando. Pois encontrei minha moeda perdida. Eu poderia falar aqui de testemunho. O gadareno, quando foi curado por Senhor Jesus Cristo, liberto, voltou a si, falou: Senhor Jesus, eu quero te seguir. Ele falou: não, você volta para casa, volta para lá, faça a tua parte, testemunhe aquilo que eu fiz na sua vida. Mas eu quero chamar a atenção da igreja para algo que muito forte. A Bíblia diz que quando ela encontrou, ela se alegrou, ela vibrou, ela deve ter pulado. Eu já presenciei, eu e minha esposa, restauração de casamento na vida de pessoas. Não sei se o casal está mais alegre ou somos nós. Nós vibramos, pulamos, nos alegramos junto. E essa mulher vibrou, ela chamou as amigas e falou: vem cá ver. Achei aquilo que estava perdido, recuperei, vem para cá. Até aí é legal, até aí é bacana. Jesus disse: isso é 100%. Mas tem pessoas que só valoriza quando perde. Nenhum momento no texto diz que a mulher estava alegre, que a mulher vibrava, a mulher corria. Muitas vezes isso acontece com nós. Nós temos tudo: uma família, carro, casa, uma bicicleta, uma moto, um trabalho, um salário, e não nos alegramos com isso. Mas quando perdemos qualquer coisa dessa, parece que desaba, acaba o mundo para nós. E aí nós corremos atrás, porque aquilo que eu perdi, seja uma bicicleta ou um avião, tem valor para mim, mas só tem valor quando eu perco. Isso é muito triste. A mulher só dá valor quando perde o marido. O homem só dá valor quando vê a mulher saindo de casa.
Filhos só dão valor ao pai, não vê o trabalho, o esforço do pai, dia após dia de trabalho, para pagar uma faculdade, para dar de alimento, mas é o dever dele, sim, mas quando ele perde o emprego, aí dá valor. Outra coisa, ela não teve ninguém de dentro da sua casa para se alegrar com ela. Ela não teve ninguém da sua família para se alegrar com ela. Não adianta eu ter um carro lindo, maravilhoso, novo, se não posso andar com a minha família. Não adianta eu ter um sítio onde eu vou estar lá todo final de semana, ou uma fazenda, e não ter a presença dos meus filhos lá me visitando. Não adianta eu ter uma casa linda, chique, maravilhosa, e no dia de Natal eu não tenho a minha família, eu só tenho amigos. Glória a Deus por isso. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, amada igreja, as famílias se perdem. Nós perdemos as nossas famílias por pouquinha coisa, tão pequena coisa. Essa mulher sabia o valor da perda, e nós precisamos se alegrar com tudo aquilo que temos. Há uma história real, jovens, quero falar para vocês, jovens. Quantos jovens tem aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Eu também sou jovem, tá? Eu também vejo. Aê, glória a Deus, Claudemir. O antes também é jovem. Perdeu, né, um pouquinho, mas a gente perde normal, né? Eu também. Tanta gente jovem, André. Mas jovem, preste atenção naquilo que eu quero dizer para você. Isso aqui é uma história real. Não é pensamento meu, ficção, né? Não, é fato real. Uma jovem, ela gritava, ela gemia, ela esperneava, ela chorava alto em um velório. Era alto tão desesperadamente que um pastor estava passando perto deste velório e viu aquela mulher, aquela jovem chorando, gritando, gemendo perto do caixão. E ele falou assim: não, eu vou parar porque eu preciso ver o que está acontecendo. E estava só lá o caixão, e só ela estava lá ajoelhada, deitada às vezes contra ele. E ele chegou e abraçou ela e falou assim, querendo dar uma palavra de conforto. Ela só olhou para o homem e disse assim, ela nem sabia que era pastor. Ela só olhou para ele e disse assim: olha, ontem, você quer saber o motivo do meu choro, da minha dor? Ontem, eu discuti com a minha mãe. Falei para ela que eu não queria ser mais filha dela, que ela não mandava na minha vida, que era para ela parar de me apurrinhar, de dar conselhos que eu não precisava. Eu tenho 24 anos, eu sei o que fazer da minha vida. E aquele dia eu decidi sair de casa, e eu saí, disse a jovem a este pastor. E quando eu saí de madrugada, minha mãe faleceu, teve um infarto. E agora eu estou aqui gritando, gemendo, chorando, dizendo: mãe, me perdoa. Mas não tem volta. Não tem volta. Valorize o seu papai, valorize a sua mamãe. Não importa quem ele é, se é uma prostituta ou não, é a sua mãe, é o seu pai. Não deu tempo, a mãe faleceu. Dê valor enquanto está vivo. Respeite, honre, cuide enquanto está vivo.
Se coloque de pé.